uma realidade muito dura a gente viveu agora no segundo tri de 2020, vai continuar vivendo no terceiro tri em algum grau. A recuperação econômica ela não vai ser uma recuperação necessariamente rápida. A gente tem uma situação fiscal mais frágil, a gente não consegue fazer todos os estímulos que uma economia como a economia americana consegue fazer. Então, não adianta simplesmente a gente ignorar o ano de 2020, pegar as projeções que a gente tinha antes da pandemia e olhar e falar assim, então vamos comparar o preço das ações com como é que vai ser o 2021 ou 2022 dessas empresas. Porque a realidade de 2021 e 2022 mudou. O filme, eu digo muito assim, o filme de 2020, o filme que a gente está vivendo em 2020, muda muito do que vai ser a foto de 2021 e 2022. Seja porque as empresas estão tendo prejuízos muito grandes esse ano e com isso estão se alavancando, estão tendo que tomar muita dívida, e aí a despesa financeira que isso vai gerar ao longo do tempo impacta nos resultados da companhia para frente, seja porque muitas delas não estão conseguindo fazer os investimentos que deveriam fazer. Então, em alguns casos, você pensar uma varejista que pretendia, que tem um balanço um pouco mais delicado, que pretendia abrir uma quantidade de lojas grandes esse ano, já não vai conseguir abrir, seja porque não tem capital suficiente, seja porque não tem condições de mercado suficientes para isso. Então, a base de lojas que não está gerando receita dela para frente também diminuiu. Então, existe uma nova realidade dessas empresas que tinham um balanço mais frágil, que tinham um posicionamento competitivo mais frágil, que a gente tem que incorporar nas nossas estimativas. E aí, as empresas líderes normalmente são aquelas que têm marca mais forte, balanço mais forte e que vão conseguir passar por esse período, atravessar esse deserto e sair do outro lado ainda mais fortalecidas, com uma competição menos relevante. Então, eu diria que essas características muito mais a gente está buscando nas empresas do que um setor específico. Bacana, gostei dessa linha, tá? De que a gente, ao invés de estar focando ali especificamente em setores e tentando achar os setores que vão mais se beneficiar, focar mais nas empresas, tá? Mas a gente está com audiência boa assistindo a gente e o que é que muita gente quer saber, e aí, quais são essas empresas, né? Revele aí pra gente o que é que a gente tem hoje de melhor na Altan, quais são as principais posições hoje do fundo. Legal. Primeiro, eu vou falar todas as empresas, mas eu antes gosto de falar duas coisas. Primeiro é que a gente gosta muito do nosso portfólio. Então, assim, a gente, isoladamente, obviamente, a gente gosta de todas as empresas, mas a gente gosta muito da forma como elas compõem o nosso portfólio. Porque, obviamente, a gente tem empresas exportadoras, a gente tem empresas mais voltadas para a economia doméstica, a gente tem empresas um pouco mais que se beneficiam um pouco mais se a gente tiver uma retomada econômica mais rápida até do que a gente imagina. Então, a gente tenta buscar fatores complementares entre essas posições. Então, obviamente, a gente gosta de cada uma das empresas por si só, senão a gente não está investido. Mas, mais até do que gostar das empresas, a gente gosta do portfólio como um todo. E o segundo ponto... Deixa eu só te fazer... Aí eu preciso interromper nesse ponto aí, que é muito importante. É porque, de um modo geral, o investidor acha que quando um fundo escolhe as top picks, ele necessariamente está pegando aquelas 10 melhores. Não é só as 10 melhores, tem que ter alguma complementaridade entre as ações, tem que ter alguma lógica que às vezes uma está defendendo a outra, algo que ajude a compor o todo. E eu imagino que é mais ou menos isso que você falou aí de uma forma bem clara para a gente. Perfeito, perfeito. A gente está sempre olhando para ter um portfólio que vá performar bem em qualquer cenário que a gente trace, né? Isso é sempre muito difícil você conseguir chegar a esse equilíbrio. Em alguns momentos a gente, obviamente, o fundo tem volatilidade, você vai ter um mês que vai ser melhor, um mês que vai ser pior, isso é natural, mas a gente vai estar sempre buscando ter o portfólio mais complementar possível. Então, acho que esse primeiro ponto que eu te falei é muito importante, assim, porque às vezes as pessoas falam, não, putz, qual é a maior posição do fundo? Então não vou aplicar no fundo, não, vou comprar aqui essas ações todas eu mesmo. E não é exatamente assim, né? Porque muitas vezes a gente já performou, teve períodos excelentes em que a maior posição ou a segunda maior posição caiu, performou mal. E mesmo assim a gente conseguiu performar bem porque o portfólio como um todo funciona bem. Então isso que eu acho que por isso que eu acho que essa ressalva, vamos dizer assim, é tão importante. E a segunda ressalva é que a gente sempre se reserva o direito de mudar de opinião. Então o trabalho de gestão é um trabalho de constantemente você interpretar as informações que estão surgindo a cada dia, informações sobre a empresa, informações setoriais, informações macroeconômicas, entender como é que isso impacta cada uma das empresas do seu portfólio e fazer os ajustes que têm de ser feitos. Então, assim, a gente é muito fundamentalista na nossa escolha de ações. Normalmente, quando a gente investe numa ação, a gente investe no horizonte de 2 a 3 anos. A gente carrega, de fato, essas ações muito tempo, na maior parte das vezes. Mas, se em algum momento o cenário mudar,
a gente vai ser muito ágil em fazer essa mudança. Lembra que eu falei de liquidez lá atrás? Liquidez é exatamente isso, é ter a capacidade de mudar no momento em que a gente enxerga uma mudança do cenário, seja daquela empresa específica, seja setorial, seja até macroeconômico do país. Tá? Então, é importante fazer esses dois disclaimers no começo, mas te respondendo, assim, Magazine Luiza foi algo que eu já falei, ainda dentro do setor de varejo, olhando principalmente para a internet. A gente tem uma posição média em lojas americanas, que é a controladora da B2W, né, que é a empresa que tem Americanas.com, Submarino, etc. A gente prefere hoje investimento via lojas americanas do que via subsidiária específica B2W por questões societárias e pelo nível de valuation que cada uma negocia. É uma posição média, tá? Essa não é uma posição grande. Migrando um pouquinho para outros setores, a gente tem uma posição bem grande em B3, que a gente acha que é uma empresa que assim, tem sido muito vencedora e a retomada do mercado de capitais no Brasil é algo que, na nossa visão, já voltou a acontecer. Assim, a gente teve um pequeno soluço ali durante o período da pandemia, mas é uma tendência tão forte que eu acho que é inexorável que isso vai acontecer e vai continuar acontecendo. Então, a gente tem visto volumes muito fortes, a gente acredita que isso é uma tendência que, de fato, veio para ficar. Quando a gente vê a penetração de investimento em renda variável no Brasil, aqui ainda comparado em outros países do mundo, é muito baixa. A tendência de juros baixos ajuda muito a B3 também. Então, a gente continua achando que ali tem uma oportunidade de investimento bastante grande, um balanço muito robusto, uma empresa que é praticamente um monopólio, né, porque não tem nenhum concorrente que conseguiu, de fato, se estabelecer. Ela já teve algumas ameaças concorrenciais no passado, mas nenhuma conseguiu se estabelecer, de fato. Então, ali a gente acha que a gente tem um ativo bastante interessante também. A gente tem uma posição nas empresas exportadoras, principalmente na Vale. Acho que essa é uma posição um pouco mais consensual do mercado, mas que a gente gosta bastante, porque a gente vê ali uma empresa que entrou nessa crise com um balanço muito ajustado. A gente vê uma commodity que ela produz, que é o minério de ferro, diferentemente de outras commodities que a gente vê numa tendência de preço de baixa, como a celulose, o petróleo, que a gente viu, obviamente, agora uma retomada forte, mas uma queda quase que assustadora naquele primeiro momento da pandemia, que você juntou um choque de demanda, com uma demanda mais fraca global por conta da pandemia. Por outro lado, um choque de oferta, né, com os países produtores aumentando a produção. Então, naquele momento, a gente tinha também uma visão um pouco mais negativa para o petróleo. Então, ali a Vale junta esse balanço muito robusto com uma commodity que continua com um preço muito, muito sustentado, tem performado melhor. E a China, né, é a grande consumidora de minério de ferro do mundo, praticamente 70% do minério de ferro global é consumido pela China. E de fato, assim, a China já vem mostrando foi o primeiro país a entrar, né, na época que era ainda só uma epidemia, e já tem tido uma retomada bastante forte. A gente já vê números de PIB para a China desse ano muito mais interessantes do que a gente vê no passado. Então, tudo isso, na nossa visão, dá uma sustentação para o minério de ferro bem interessante. A gente tem uma posição média também em JBS, também numa outra exportadora. A gente vê também uma dinâmica do preço da commodity bem favorável, principalmente nos Estados Unidos. Tá? Tem quase 80% da operação dela nos Estados Unidos, e a gente vê spread do negócio dela bastante favorável nos Estados Unidos. Então, a gente a gente gosta muito dos temas de tecnologia. Então, assim, dentro do Brasil, a gente tem até uma posição na própria XP, que é um ativo que é listado lá fora, mas como a operação está aqui no Brasil, a gente entende isso como uma posição do book de Brasil, no book internacional. É um ativo que a gente gosta bastante também, que é uma posição bastante... assim, já desde a época do IPO, a gente vem carregando bastante, uma posição de média para grande, mas que a gente gosta bastante, porque a volatilidade é grande da posição, então a gente ajusta isso no tamanho, mas é um ativo que a gente gosta bastante. A gente tem posições bem relevantes também no setor elétrico, no setor de utilities. O setor de utilities, até de forma geral, a gente também agora não, há algum tempo já tem uma posição relevante na Sabesp, que eu acho que teve muito em voga aí recentemente, depois da aprovação do novo marco de saneamento, que foi feito ontem, que a gente acha que, de fato, uma aprovação emblemática para o país. Então, um ativo que a gente acredita que, com essa melhora da regulação do setor, você, de fato, tem muito espaço para andar, tem muito espaço para esse ativo negociar múltiplos muito mais altos do que negociava no passado. E no setor elétrico mesmo, como eu falei, a gente tem posição nas distribuidoras de energia, né, Equatorial, que a gente gosta bastante. Então, você tem algumas outras posições um pouco menores, mas principalmente Equatorial, que a gente acha que, de novo, é um ativo síntese, robusto, é um ativo com balanço muito robusto, com uma capacidade de crescimento, de execução da gestão muito forte. Então, a gente acha que isso de fato, são características bem importantes para você ter nessa crise.
E o último destaque que eu daria é principalmente para o setor de saúde. Esse era um setor que a gente tinha uma posição relativamente bem pequena antes da crise, porque a gente via níveis de valuation bem esticados e que a gente achava que naquele momento você tinha uma margem de segurança não tão grande no investimento, então a gente preferia ter uma posição menor. Mas esse foi um setor que a gente adicionou bastante durante a crise. A gente viu uma performance, principalmente no primeiro momento, ali no meio de março, muito ruim, tanto da Intermédica, que hoje é a nossa maior posição no setor e uma posição significativa para o fundo, quanto da própria Sul América, que é uma outra posição que a gente tem também no setor. E a gente conseguiu, ali a gente usou muito a crise como oportunidade para adicionar. A gente entendia que o cenário para essas empresas mudava relativamente pouco, e a gente viu, num dado momento, as empresas estarem caindo mais de 40%, 45% dos níveis que estavam antes, e ali foi uma oportunidade de compra bem interessante para a gente também. Então, tentei passar um apanhado geral, assim, em relação ao que a gente vê. Bacana. Deixa eu só fazer um resumo. Deixa eu só fazer um resumo para ver se o pessoal pegou e até aproveitar e lembrar que quem quiser fazer perguntas, o chat está aberto. A gente está falando aí de uma posição mais ofensiva, digamos assim, e voltado para o mercado interno, que é Lojas Americanas e Magazine Luiza, uma posição mais exportadora na Vale, na JBS, uma posição em serviços financeiros através da Bolsa, na B3, tecnologia investindo na XP, entendendo a XP não só como empresa de serviço financeiro, mas como empresa de tecnologia, que é o que ela está se transformando. E o Utilities, a gente está falando de Sabesp, Equatorial, Saúde, Sul América, e você falou mais uma que eu acabei me passando aqui. A Intermédica. A Intermédica. E Sul América. Perfeito. O que eu acho Perfeito, acho que ficou claro. Eu sou muito tema de tecnologias, a gente gosta muito dos ecossistemas. Assim. A gente acredita que os ecossistemas eles são muito poderosos e eles são capazes de crescer a taxas muito altas por períodos muito prolongados. Então, em diferentes escalas, assim, a Magalu é um ecossistema que está sendo criado, a XP é um super ecossistema dos quais vocês fazem parte e de fato, estão gerando uma revolução na forma de se investir no Brasil. A gente, obviamente, está aqui trabalhando, dando duro para gerar o máximo de rentabilidade para os clientes, mas os clientes só conhecem a gente porque vocês estão aí na ponta, estão vendendo produto, estão fazendo um trabalho de educação financeira, de recomendação para os clientes. Então, a gente acha que esse tipo de plataforma que gera um ecossistema muito favorável é algo que é muito poderoso. Então, a gente normalmente tem uma visão bastante positiva para isso. Ricardo vai fazer uma pergunta. Não, é só para fazer mais... Antes de entrar, eu só quero pegar aqui a última. Aqui, desses setores, faltou, assim, para muitos investidores, né, que estão acostumados, somente o setor bancário. Qual a visão de vocês aí para o setor de banco, já que não se falou em banco nessa perspectiva? Desculpa, Ricardo. Não, tranquilo. Não se falou em banco porque, de fato, não é uma preferência muito da casa, não. Assim, a gente tem até algumas preferências relativas no setor, mas eu diria que hoje a gente tem uma posição vendida nos bancos bastante significativa. Como eu te falei, assim, a gente compra a nossa carteira das ações que a gente mais gosta, que majoritariamente são essas que eu já falei, e a gente vende o índice futuro. O índice futuro ele tem um peso bastante expressivo dos bancos, né? Então, naturalmente, a gente acaba ficando vendido. A gente neutraliza alguns, o Itaú, principalmente, que é o banco que hoje a gente gosta mais no relativo. Então, a gente compra um pouco das ações do Itaú para neutralizar essa exposição negativa que a venda do índice me gera. Mas eu fico neutro no Itaú, a gente não fica tão comprado. E aí deixa a exposição vendida principalmente nos outros bancos. A gente entende que existe ainda uma preocupação muito grande da nossa parte a respeito do comportamento da inadimplência nos próximos trimestres e a gente viu no resultado do primeiro trio o Itaú já fazendo um grau de provisão bem elevado, assim, que torna o balanço dele já um pouco mais conservador, mas os outros bancos sendo, na nossa visão, muito econômicos na hora de fazer provisão, usando econômicos aqui para usar um termo bonito. Então a gente acredita que ainda tem uma quantidade de provisão bastante relevante para vir para frente, que acaba impactando os resultados dos bancos de forma bastante expressiva. Então, eu te diria que isso, na nossa visão, é principalmente por isso, além de que assim, já existe uma tendência secular de ataque, né, aos bancos de forma geral. A gente viu diversas empresas usando tecnologia, atacando os bancos em diversas frentes. A gente viu isso primeiro acontecer na adquirência, né, com suas maquininhas. A gente vê hoje a Stone, a PagSeguro, empresas de Estado gigantescas que não se imaginaria que iam ter esse tamanho 5, 10 anos atrás. Por outro lado, a gente vê na parte de investimentos, né, a XP liderando esse movimento das plataformas.
de forma muito acentuada. Então, todas as linhas de serviço dos bancos acabam sendo atacadas. Você vê o Nubank, na parte de cartão de crédito, agora todo mundo se estendendo também para oferecer a parte de conta corrente, né? Então, que é um outro nicho de tarifas bastante relevante. A gente acha até que essa tendência, com a pandemia, se acentuou um pouco, porque o dinheiro barato no mundo, pelo menos no primeiro momento, diminuiu para incentivar todas essas empresas de tecnologia a continuarem investindo para atacar os bancos. Mas a tendência ainda está lá. E aí, quanto mais rápida for a recuperação econômica global, mais rápida vai voltar a ter dinheiro para essas empresas e a tendência está lá. E a gente vê muito pouca reação por parte dos bancos. Então, a gente acha que tem tendência de curto prazo mais dura do ponto de vista de previsão e a longo prazo também mais dura, principalmente pelo ataque que vem sofrendo das empresas que usam tecnologia para atacar os bancos. Fala, Ricardo. Ok, vamos lá. Flávio, a gente tem lido na mídia demais e ouvido, inclusive, analistas dizendo que a Bolsa está cara, né? E apontando múltiplos, falando de múltiplos e indicando que nós estamos muito acima dos valores históricos e tal. Afinal de contas, a Bolsa está cara se a gente considerar 2020, mas olhando 2021 ela não está cara. Qual é a visão que faz sentido para o campo? Olha, as nossas empresas, a gente acha que elas estão baratas, mas tentando responder de forma mais geral, assim, a gente acha que assim, a gente teve uma recuperação muito rápida. Por mais que a gente tenha capturado isso, a gente tinha uma exposição líquida comprada, a gente está performando super bem agora no mês de junho, também porque a gente tem conseguido capturar essa retomada da Bolsa de forma expressiva. A gente já tinha feito isso parcialmente em maio. Mas eu te diria que, por mais que a gente tivesse preparado para isso nos fundos, a velocidade da recuperação nos surpreendeu. Se você me perguntasse no começo de maio, a gente não acharia que a Bolsa teria recuperado tão rápido como ela recuperou. Isso faz a gente achar que daqui para frente a Bolsa vai ter uma performance positiva, mas uma performance positiva não tão, vamos chamar assim, não com tanta volatilidade e não na magnitude que a gente viveu agora nos últimos 3 meses. Tá? A gente espera um cenário positivo, mas um cenário principalmente de uma concentração da boa performance nas empresas de mais qualidade, nas empresas que têm um balanço mais robusto, que naturalmente são aquelas que a gente está investido. Por isso, uma coisa naturalmente conversa com a outra. Mas a gente acha que daqui para frente a gente vai ter uma alta mais seletiva na Bolsa, vamos dizer assim. Não uma alta tão indiscriminada. Porque a gente viu, foi uma grande correção indiscriminada em março, em abril. Uma recuperação... Desculpa, aqui acho que alguém estava com o microfone aberto. A gente viu uma recuperação em abril, num primeiro momento mais concentrada em alguns setores, mas depois, ao longo de maio e no começo de junho, muito indiscriminada entre diversas empresas e setores. E a gente acha que daqui para frente esse movimento continua acontecendo, mas de forma mais seletiva por parte do mercado. Então, a gente vai ver provavelmente as empresas mais líderes com um balanço mais robusto, ter uma continuidade dessa boa performance, e aquelas empresas que são mais frágeis, que são mais dependentes da retomada econômica, como a gente deve continuar vendo esse cenário de uma recuperação um pouco mais lenta no macro, essas empresas são mais sensíveis a isso. E aí a gente espera dessas empresas uma... Então, de forma geral, eu diria que essa é a nossa visão. Vamos lá. Deixa eu fazer então mais uma outra pergunta, quem está chegando aqui mais para perto do final, né? Assim, muitos investidores, muitos dos ouvintes que estão aqui conosco, eles às vezes não conseguem entender o descolamento que existe da economia real do mercado financeiro. Muita gente fala, poxa, lá em março, quando o cenário estava caótico da Bolsa, todo mundo achava que agora a Bolsa ia cair muito mais porque a situação ia piorar. Aí a Bolsa sobe bastante, porque a Bolsa já está vendo outro horizonte lá na frente. Agora, muita gente começa a dizer, tem a segunda onda, tem o impeachment, tem aquele outro, tem tantos problemas, a Bolsa vai derreter. Como é que é essa relação aí da economia real com o mercado, Flávio? O que é que você pode falar sobre isso para a gente? Não, isso é difícil mesmo. Assim, eu te digo que a gente que trabalha nisso 24 horas por dia, né? Então, assim, a gente, de fato, a gente fala muito que, assim, acho que existe uma vantagem de você estar investido num gestor especialista naquele mercado. Felizmente, hoje, obviamente, a gente está aqui para vender nosso peixe, mas, felizmente, hoje, assim, dentro da plataforma que vocês têm, tem uma série de gestores muito competentes. Alguns
a gente acha que a gente tem diferenciais bem interessantes, mas às vezes em outras classes de ativos e tudo, você tem gente muito competente gerindo no fundo também. Outros competidores nossos também. Felizmente, a indústria melhorou muito em termos de qualidade de produto oferecido. E são pessoas que acordam, almoçam e jantam e dormem pensando no mercado, entender o que está acontecendo. De fato, então acho que isso é de fato uma vantagem de quem está investido nos fundos, frente, obviamente, a quem investe direto, que também pode ter um retorno positivo, obviamente, mas a gente acha que assim, sempre o especialista tende, no médio e longo prazo, a ter uma performance melhor. Estou falando aqui da indústria de forma geral, tá? Não da gente. Mas muitas vezes, assim, esse caso foi um caso clássico em que a gente vê o mundo econômico reagindo de forma um pouco diferente do mundo, vamos chamar assim, do mundo da vida das pessoas, né? A gente viu em março, obviamente, a pandemia avançando de forma super rápida e super relevante em diversas diferentes geografias, mas a gente viu já desde o começo de abril os bancos centrais, na verdade, já desde o meio de março, os bancos centrais agindo de forma muito rápida. Então, a gente viu o Banco Central convocando uma reunião extraordinária ainda ali no mês de março, e essa foi a primeira reunião extraordinária do Banco Central americano, né, o Fed. Foi a primeira reunião extraordinária do Fed para cortar juros desde 2008, né, desde a grande crise lá de 2008. Então, depois você viu o Banco Central americano, junto com o Tesouro americano, agindo do lado fiscal de forma muito expressiva, ou seja, de fato incentivando a economia com dinheiro de forma bem relevante. E naquele momento o mercado entendeu que os bancos centrais iam de fato ter uma reação mais rápida e mais contundente do que se viu em outras crises no passado. E eu te diria que esse foi o principal fator para que, por mais que a crise de saúde continuasse avançando, e eu te diria que até continuasse se acentuando e piorando em diversas regiões, a gente começou a ver uma recuperação dos mercados globalmente. Porque o mercado começou a precificar que os bancos centrais no mundo iam agir de forma mais contundente e mais rápida do que se viu em outras crises. E o primeiro banco central a fazer isso foi o Banco Central americano. E foi por isso que, num primeiro momento, a Bolsa Americana voltou tão mais rápido do que as outras. Depois, ao longo do mês de maio, a gente já começou a ver o Banco Central Europeu com uma postura bem mais agressiva. Até aqui no Brasil, a gente já começou a ver ações mais fortes acontecendo, que fez com que, ao longo do mês de maio e começo de junho, principalmente, esses mercados que tinham ficado um pouco para trás da Bolsa Americana também tivessem uma recuperação relevante. Então, eu te diria que, principalmente, primeiro, o mercado sempre antecipa muito, então ele está sempre tentando olhar qual vai ser o movimento à frente para que cada player do mercado, para cada pessoa que está operando no mercado, tente fazer um movimento antes que os outros façam, né? Porque é isso que necessariamente vai fazer com que você ganhe dinheiro. E, além disso, eu te diria que muitas vezes, enquanto o mundo está olhando muito para o lado, principalmente nessa crise, que era uma crise de saúde, né? Olhando para o lado da crise da saúde, o mercado já estava olhando muito mais para o lado econômico, que naquele momento já começou a ter uma indicação de que a gente deveria acabar tendo uma recuperação bastante mais rápida do que se esperava no primeiro momento. Então, a ação dos bancos centrais aí, teoricamente, foi bem positiva e foi aquele elemento realmente que fez o mundo olhar para frente e falar: opa, tudo bem, o cenário realmente é muito complexo, a vida das pessoas está em jogo, não tem nada, o que nós estamos vivendo hoje não é nada bom, ninguém quer passar por isso que estamos passando, é um cenário de guerra, digamos assim, mas existe um horizonte ali na frente, já que as principais autoridades monetárias do mundo estão dizendo: olha, tem dinheiro aqui para fazer a gente sair desse buraco a qualquer custo, a gente vai continuar jogando dinheiro até que isso se resolva. E isso aí, de certa forma, trouxe uma tranquilidade, o mercado avançou. Exatamente. Capitaneado no primeiro momento pelo Banco Central americano, mas depois seguido por todos os outros bancos centrais, praticamente, do mundo. Estamos chegando no nosso horário, Fábio. Tem uma pergunta complexa aqui no chat, feita por Rafael Zanetti, que aí eu vou passar para ver o que é que você diz, tá? Você falou bastante das defesas que os fundos têm. E aí ele perguntou sobre essas defesas, se elas usam opções, call, put spread, a seco, venda coberta. Quais são essas proteções de alavancagem aí que vocês usam, se você puder detalhar um pouco para a gente. Como eu falei um pouco mais cedo, assim, na parte de ações, a gente gosta principalmente de estar líquido no nosso portfólio, porque quando o cenário muda, a gente consegue mudar rápido a carteira. E a maior prova disso foi o que aconteceu em março. Assim, até final de fevereiro, ali, a gente já estava mudando muito a carteira. Durante o carnaval, eu me lembro que foi um período de realização muito forte lá fora. A gente, como tem risco lá fora, também trabalhou bastante no carnaval, já reduzindo posição, entendendo que o
o que de fato ali a gente tinha mudado e isso a gente faz sim, e acho que esse é o melhor instrumento de defesa que a gente tem no mercado de ações. E o mercado de ações, como a volatilidade implícita dos ativos é muito alta, você acabar sendo um pouco mais específico aqui na explicação, mas como a volatilidade que se espera dos ativos é alta, toda estrutura de proteção ela é cara. Então, se você ficar comprando proteção sempre, você está sempre punindo a rentabilidade do cliente em todo o tempo para, naturalmente, lá na frente proteger. A gente acha que liquidez ela é de graça, porque na prática você não precisa comprar proteção nenhuma, é só você estar comprado num ativo líquido, e você também consegue reduzir significativamente a perda que o cliente está lá na frente. Então, na parte de ações, de forma geral, a gente gosta mais até de fazer proteção estando líquido do que comprando alguns instrumentos de proteção. Na área macro, juros, câmbio, a gente em alguns momentos faz algumas estruturas de opção, mas principalmente, normalmente a gente gosta de estruturas com baixo custo e estruturas que estejam mais fora do dinheiro, vendo um movimento que a gente eventualmente possa ver uma opcionalidade de acontecer, mas com custo baixo e que, obviamente, se te gerar uma perda, vai gerar uma perda limitada, às vezes num cenário de volatilidade mais alta. Mas, mesmo assim, não é o grande gerador de resultado para a parte macro, não. Mas, em alguns momentos, ali a gente faz. Na parte de ações, a gente faz de forma bem limitada, porque a gente acha que o custo, muitas vezes, acaba sendo proibitivo. Legal. Vamos lá, Rick. Pois é. Assim, poxa, fantástico aí a apresentação, o bate-papo, Flávio. Assim, não dá mais tempo, porque a gente já está em cima, né? 20 horas e 2 minutos. Não sei se você quiser mais alguma pergunta aí, Lucas. Pergunta que eu tinha na cabeça vai demorar meia hora para responder, então a gente faz isso num outro momento. Cara, muitíssimo obrigado. Show fantástico, Flávio. A gente ia falar de previdência, acabamos não falando, né, Lucas? Queria só aproveitar rapidinho, então, o gancho. Falar do fundo de previdência, porque muita gente tem aquele preconceito ainda, como se previdência fosse algo travado, algo antigo, e falar que hoje existem fundos de previdência tão positivos e atrativos quanto os fundos tradicionais. Eu sempre gosto de dizer assim que eu admiro muito o trabalho de todos os assessores da XP, dos escritórios. O trabalho que vocês fazem é super importante e eu costumo brincar que se eu fosse assessor, eu acho que o trabalho mais fácil que tinha para fazer era trazer os clientes de previdência, porque assim a indústria caminhou, a gente tem esse produto, eu estou aqui vendendo o nosso peixe, o Ocam, Previdência, o nosso fundo de previdência, ele é um espelho do Equity Hedge, que é o nosso multimercado mais antigo. Então, um fundo de vol 4 para dar CDI mais 4, um fundo com rentabilidade relevante, que tem um histórico, o Equity Hedge, que é esse fundo no qual a estratégia dele se espelha, tem um histórico de 10 anos. Então, é o mesmíssimo fundo, a mesma estratégia, com limitações muito pequenas pelo fato de ser um fundo de previdência. Então, felizmente, a regulação nova nos deu a capacidade de fazer produtos de previdência muito competitivos e que geram muito valor para os clientes no médio e longo prazo. A gente tem produtos assim, mas outras casas da indústria também têm. Hoje tem ótimos produtos de previdência na indústria para competir com talvez sejam os piores produtos que os bancos ofereciam e continuam oferecendo ao longo do tempo para os clientes. Obviamente, sempre por trás da ideia do conservadorismo e tudo, produtos com taxas de administração completamente incompatíveis com perfis de risco de cada fundo. Então, eu te diria que é algo, eu acho que a gente tem muito a caminhar nesse dinheiro da Previdência, porque é algo que eu acho que existe uma oportunidade muito grande. Existem produtos muito bons no mercado hoje. Acredito muito que o nosso é um deles, mas tem vários ótimos produtos no mercado e que de fato tem um diferencial competitivo muito grande frente aos produtos tradicionais, vamos dizer assim. Então, eu sempre repito isso aqui. O nosso Ocam Previdência, a gente fez inclusive um produto novo com a XP Seguradora, com limite de risco já adequados à nova regulação. Estou conseguindo de fato fazer um fundo com bastante interessante para os clientes e no qual a gente aplica tudo isso que a gente conversou aqui ao longo do dia. Não tem basicamente diferença nenhuma em relação aos fundos aos fundos de mercados abertos que a gente gera, que vocês conhecem tão bem. É aquela questão, né? Quem começa hoje investindo no fundo de previdência ou no fundo tradicional, daqui a 10 anos, a rentabilidade dos dois vai ser muito parecida e a previdência vão ter alguns outros benefícios fiscais, de transmissão e assim vai, que acabam tornando a previdência um elemento muito atrativo e que vale a pena cada um pensar.
neles. Exatamente. E o nosso fundo de previdência, até por uma questão regulatória, ele nem tem taxa de performance. Então, ele é até melhor mesmo do que os fundos abertos, porque ele tem essa questãozinha regulatória que a gente não consegue resolver, então ele não cobra taxa de performance. Então, é um produto bem competitivo, bem legal, que está aberto aí na plataforma da XP para quem quiser investir. Fala, Rick. Ei, Flávio, queria agradecer demais a sua presença aqui, em nome de todos os nossos sócios que estão presentes aqui, em nome dos nossos clientes que estão postando aqui no chat inúmeras observações positivas aí sobre o bate-papo, muito esclarecedor. Assim, é uma casa que a gente já admirava, né? Agora admiramos mais ainda, né? Eu só tenho uma leve diferença com o Duda, porque ele é flamenguista demais, eu sou fluminense. Então, mas fora isso, eu continuo comprando os fundos do Ocã e alocando assim, sem nenhuma restrição. É uma casa muito boa, a gente confia muito em vocês. E, assim, muito obrigado pela disponibilidade de tempo, pelo bate-papo. Foi sensacional. Queria passar agora para a Luquinha, saber se Calumbi também quer dizer alguma coisa. E aí fica o meu grande abraço a vocês, um grande abraço para o Duda também. E vamos ver se a gente volta a conversar em breve. Legal, também queria agradecer bastante, Flávio. Foi muito proveitoso. Acho que eu consegui trazer aí alguns elementos que as pessoas gostam de ouvir, que são essas indicações, o que é que está fazendo. Muito obrigado por você ter se aprofundado nisso também e doar seu tempo aqui para essa oportunidade conosco e com nossos clientes, com nossos parceiros que estão ajudando. Tá ótimo. Lucas, Ricardo, eu que agradeço demais vocês, a RGC de forma geral. Para a gente da Ocã é muito importante estar próximo dos clientes, estar próximo de vocês, assessores, que são, no final do dia, que estão no final do dia ali conhecendo o cliente e conseguindo fazer as melhores indicações para ele. Como eu falo, assim, participando dessa, é de fato uma revolução impressionante que está fazendo o investimento no Brasil ao longo dos últimos anos, e vocês são grande parte desses agentes transformadores que estão fazendo isso acontecer na ponta. E aos clientes sempre, que a gente são nossos chefes, né? O cliente é sempre nosso chefe, e a gente quer sempre continuar entregando rentabilidade relevante e consistente ao longo do tempo. Para isso que a gente trabalha aqui todos os dias. Espero que isso aqui tenha adicionado a vocês entenderem, como eu falei no começo, o que tem por trás da cota. Conhecer as pessoas, conhecer os nossos processos, conhecer como a gente pensa. Acho que é isso que garante, de fato, que a gente vai ter uma relação duradoura aqui dentro desse cenário. Ok, obrigado aos clientes, a todos os amigos que participaram também, a todos os nossos sócios. Lucas, fantástica dobradinha. Flávio, mais uma vez, obrigado a todo o time da Ocã. Uma boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal.